Oi, gente, hoje já é sábado. O programa é tirado de São Marcos, capítulos 10, versículos de 13 a 16. Eu vou ler para vocês. Algumas pessoas traziam para que Jesus as tocasse crianças, e os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, impondo as mãos sobre elas, e as abençoava. Gente querida, é um tema, é um trecho famoso que sempre a gente diz isso assim para várias situações: deixai vir a mim as criancinhas, né? Que é uma frase de Jesus. É uma frase bonita, uma frase carinhosa, uma frase muito doce, gentil, mas você veja, com a evolução dos tempos, com a mudança dos comportamentos, essa frase de repente se tornou, eu diria, uma frase controversa, para não dizer até perigosa. Não por causa de Jesus, mas pela frase em si. Porque infelizmente nós estamos vivendo nesses tempos modernos, com todas essas liberações, todo mundo discutindo sobre gênero, crianças tendo acesso a um monte de coisa bem precocemente, e daí os abusos, e infelizmente abusos até que aconteceram, se é que ainda não acontecem, porque isso é inevitável, dentro da própria igreja. É o fenômeno chamado pedofilia. Agora, o que eu acho interessante, sem querer estar justificando ninguém, porque o meu papel aqui não é justificar ninguém, é falar a verdade. Eu acho que às vezes é meio exagerado falar que os padres são pedófilos, pelo menos alguns deles, ou muitos deles, porque, segundo eu saiba, segundo o que eu constato, pedofilia de verdade, que é abuso de criança, acontece muito mais na casa do povo, nas pessoas, nos pais, os tios, os avós. Tem muita gente, irmão mais velho, que abusa de crianças, de criancinhas, na sua inocência e na sua condição de vulnerabilidade, do que do clero. Porque quando você vê que um padre abusou de um menor de idade, esse menor é grandão, já é homem. Eu às vezes penso até que nem devia dizer pedofilia. É pedofilia por causa da lei, mas é muito mais homossexualismo, porque segundo nós vemos os testemunhos dos casos, né, das evidências, são problemas que padres homossexuais têm com garotos grandes. Garotos já são taludos. Agora, o abuso para criancinha, isso é pai, isso é tio, isso é avô, isso é irmão mais velho, isso é dentro de casa, é no lar, aonde as crianças deveriam ter a sua fortaleza protetora. E o pior é quando ainda as mães, certas mães, são coniventes e ajudam a abusar, a desprezar, a descartar, a matar, e estão aí os processos. É uma vergonha, é uma tristeza. E o pior de tudo é que a gente às vezes não pode nem ficar bravo, dar uma lição de moral, porque muitos de nós, padres, temos essa situação, esse problema, que aí é generalizado, e aí passa a ser tudo pedofilia, sendo que a nossa missão, por ordem de Jesus, é acolher, acatar, ensinar, viver como crianças. Então eu acho que eu não vou ficar explicando mais nada, porque quanto mais a gente fala, existem pessoas já pré-dispostas a contestar, a responder, e estão aí as evidências que nos desautorizam. Mas eu queria então primeiro chamar a atenção do que Jesus disse. E interessante, quando Jesus fala pequeninos, não é só criança, toda pessoa em estado de vulnerabilidade. Olha, um butomão desempregado, um butomão drogado,
Um butamão bêbado, um butamão em crise, é um pequenino, porque não é capaz de tomar conta de si, dar conta de si. Então não é só abraçar a criancinha, não, é abraçar todos os que precisam de uma mão protetora, de um caminho, de um rumo, de um norte, de um sentido. E isso independe de tamanho ou de idade. Mas eu não queria continuar, porque eu queria deixar para vocês pensarem, refletirem sobre isso que eu estou falando. Não nego que existe o problema com o clero, mas eu queria que vocês soubessem bem diferenciar clero de clero e criança de adolescente, jovem, quase homem. Agora, tudo é problema, porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Ok? Olha, conto com a sua compreensão e reflexão. Deus abençoe vocês e bom fim de semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis